Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso depende do horário que você está nos acompanhando. Eu sou pastor Gessé Santos, apóstolo aqui do Ministério Eleve Brasil, cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Nossa igreja está há 6 anos se movendo aqui nesta cidade. É um prazer poder chegar até você e compartilhar de um tempo para transmitir algumas verdades e, é claro, compartilhar o que Deus tem nos dado aqui nesse lugar e daquilo que nós estamos vivendo nesse lugar. Um bom dia para você, que Deus em Cristo te abençoe com todas as bênçãos sobre a tua vida. Nós hoje temos uma manhã especial. Aqui é de manhã, tá? Para você, aqui é de manhã. Mas é claro que talvez você não esteja nos assistindo exatamente de manhã, talvez o horário que vai ser colocado não é de manhã, mas você vai ser abençoado, seja ele qual horário for. Como eu disse, nesse dia nós temos um convidado especial, pastor, apóstolo, profeta, homem de Deus, lá da terra africana, no país de Moçambique. Pastor Fernando Chauque. Fernando Chauque. Quem é Fernando Chauque? A paz, meu pastor. A paz do Senhor, bom dia, boa tarde para Moçambique, já é tarde. Bom dia para os amigos aqui no Brasil e todos aqueles que nos acompanham das outras partes do mundo. É uma alegria estar aqui. Quero agradecer o convite da Eleve Igreja aqui na cidade de Gravataí. Agradecer ao apóstolo Gessé Santos por me receber e me recepcionar aqui nesses dias. E agradecer toda a igreja, não é? Que estamos aqui na Escola de Sobrenatural, que é uma experiência boa para nós, todos que estamos aqui, aqueles que estamos a acompanhar através das redes sociais. Eu sou Fernando Chauque, conforme o pastor já falou, venho da África. África não é um país, é um continente com 54 países. E eu estou num dos países da África, obviamente, que é em Moçambique, bem na África Austral, a famosa África Subsaariana, e resido ali em Moçambique, na província de Maputo, na cidade de Maputo, é de onde eu venho. Sou pastor evangélico, sou conferencista, sou presidente da Convenção Nacional de Líderes Eclesiásticos de Moçambique, sou fundador do movimento A Voz do Líder, sou diretor nacional da One Hope em Moçambique, que é uma organização que trabalha com as igrejas, que contribui para que a igreja moçambicana cumpra com a sua missão de evangelizar, sobretudo jovens, crianças e adolescentes. Sou chefe de família também, tenho a esposa e meus filhos na cidade de Maputo. Portanto, quantos filhos? Eu tenho, o total dos filhos que eu tenho são 7, mas tenho 3 filhos que Deus nos deu pela graça do Senhor. E 3 biológicos e 4 adotados. Adotados, sim. E quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de viajar pelo mundo, levar a palavra do Senhor. Eu estou a viver o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Eu me converti com 12 anos, quando aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E com 13 anos eu percebi o meu chamado, me envolvi no ministério desde os 13 anos até hoje. E uma das promessas que Deus colocou em mim é que Ele me levaria para levar Cristo, para levar a mensagem do Evangelho para as nações. E pela graça de Deus, tem me levado para as nações, tanto em África, estive recentemente na Europa, saí da Europa, vim para cá. E não é de hoje isso, de estar a viajar pelo mundo, pregar o Evangelho. Começou muito cedo isso? Muito cedo, sim. Muito cedo. Muito cedo. Graças a Deus. Então, minha vida ela está ligadíssima ao chamado de Deus. Claro que quando nós somos chamados,
e leva tempo para podermos entender. E inicialmente eu tinha a preocupação de querer que as pessoas entendessem o meu chamado. Mas graças a Deus, bem cedo percebi que não são as pessoas que devem entender o meu chamado. Eu é que tenho que entender Olha aí. a chamada de Deus na minha vida. Porque não chamou a nós, chamou a mim. Então, isso foi moldando a minha maneira de ser e de estar na caminhada com Cristo. E tenho visto Deus fazendo grandes coisas na minha vida e através da minha vida. Graças a Deus. Como é ser pastor evangélico na África? O evangelho na África, ele é bem aceito ou existe resistências às outras religiões, como até religiões mais, como que eu digo, que são as religiões ocultas, né? A feitiçaria é muito forte lá e coisas desse nível. Como é o evangelho lá, a pregação do evangelho e o crescimento, enfim? O que eu posso falar em poucas palavras sobre como ser pastor evangélico na África ou em África? Em poucas palavras. Para mim, vivi os dois momentos. Eu me converti cedo, na época em que o pastor era respeitado. Fui crescendo e chegou uma onda, movimentos, que de certa forma, ser pastor em África, principalmente em Moçambique, passou a ser algo ridicularizado pela sociedade, por causa de modus operandi de novos movimentos, talvez que não foram compreendidos quando começaram a atuar no nosso país. Portanto, eu faço parte da geração de ser pastor é um grande desafio, porque você não é aceite. Eu faço parte dessa geração, por isso criei o movimento A Voz de Líder, que era para dar voz e dar as caras que realmente há toda uma necessidade de termos pastores nas nossas comunidades. Nos tempos atrás, ser pastor era algo reverenciado. As pessoas respeitavam os nossos pais quando respeitavam o chamado. Mas na nossa geração, a chamada pastoral, e resumo pastoral, quero falar a chamada eclesiástica, a liderança eclesiástica, ela não é assim muito bem-vinda nas nossas sociedades. Mas graças a Deus, que é Deus quem levanta homens e oferece às comunidades. Ou seja, o pastor é um presente de Deus para as nações, para as comunidades. O que é que isso quer dizer? Esta cidade aqui em Gravataí, ela deve ser grato a Deus por ter pastores. Porque Deus é quem levantou pastores. Sim. A Bíblia diz que "e vos darei pastores", porque é Deus quem dá pastores para as comunidades, as sociedades e os países. Portanto, em Moçambique em particular, vivemos momentos em que a igreja era muito perseguida pela sociedade civil, era tratada com muito desprezo. As pessoas acham que pessoas que estão a servir a Deus é por causa da fome, porque não tem outra coisa para fazer, mas Deus é quem levanta as pessoas e Deus é quem coloca essas pessoas. Portanto, ser pastor no século XXI em Moçambique é um grande desafio. Há um crescimento, por exemplo, eu fui na Inglaterra e certo dia eu estou em um passeio e eu digo, quero pregar para alguém. E naquele momento pedi à pessoa que está comigo, me ajuda para interpretar. E eu me aproximei de alguém e disse, quero falar de Jesus. E a palavra que eu recebi foi, fuck you, Jesus. Aquilo me chocou. Entendi. Na África, as pessoas recebem... O povo africano continua sendo receptivo para o Evangelho. Até porque o avivamento agora está na África. A África é a esperança do mundo para o Evangelho. É por isso que Deus está a enviar africanos na Europa,
as grandes igrejas que estão a crescer na Europa são igrejas oriundas da África. As grandes igrejas que estão sendo, homens de Deus estão sendo levantados, enviados pelo mundo. A África é onde temos, neste momento, o avivamento acontecendo. Deus está a levantar a África, do ponto de vista espiritual. Deus está a levantar a África e o africano é receptivo ao Evangelho. Pese embora existem questões que levam tempo para ser combatidas. Porque, por exemplo, o Evangelho em África não tem 100 anos. Em África. Não tem 100 anos. Agora que a Igreja, a Assembleia de Deus completou 70 anos, por exemplo. Estou a falar da Assembleia de Deus. Mas mesmo a Nazaré, que é um pouco antiga, a Missão Suíça, etc., são igrejas jovens. Há uma geração que nasce depois de 1975, que assegurou o Evangelho em Moçambique e permitiu com que Cristo fosse conhecido. Muitas igrejas foram implantadas, igrejas tradicionais. Depois de 92, surge uma outra geração, quando termina a Guerra Civil. Durante 16 anos da Guerra Civil em Moçambique, a igreja não ficou estagnada, ela expandiu, mas não cresceu sob o ponto de vista de aprofundamento doutrinário. Quando falo igreja, estou a falar no contexto geral. Mas, depois do ano 2000, começam a levantar novas frentes. De 2010 para cá, eu acredito que começaram a levantar também movimentos proféticos, apostólicos, que estão a inundar o país. E isso, para mim, é avivamento. É o que a África precisa. É verdade que no meio de tudo isso que está a acontecer, se a coisa é boa, sempre vai haver os falsificadores. Nós estamos isentos de estar perante a falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores e também falsos crentes, não é? Mas a bênção é que este é o momento do agir de Deus e que Deus está a levantar uma geração. A maioria dos líderes em Moçambique são jovens. Você encontra jovens a partir dos 20 anos servindo a Deus e liderando igrejas. 25 anos liderando igrejas. 30 anos liderando igrejas. É massa jovem que Deus está a levantar. Isso é muito bonito que eu estou a ver em Moçambique. E é isso que nós temos que apreciar e perceber que Deus está, de facto, visitando a África e toda a mudança e transformação, ela tem que começar no espiritual. E para começar no espiritual, Deus precisa levantar homens e mulheres que estão a servir. Então, Moçambique está abençoado agora, com muitos professores, muitos profetas, muitos apóstolos, muitos pastores, muitos evangelistas, uma massa jovem se levantando e dando as caras, assumindo que eu tenho chamado de Deus e eu quero servir a Deus, igrejas sendo levantadas. O governo até ficou chocado, pensando que era a proliferação das igrejas, e nós tivemos que levantar e dar face a esse desafio, que não se trata de proliferação, mas trata-se de crescimento. É uma necessidade que um país tenha igreja e que cresça a igreja nesse país. E o crescimento da igreja está mesmo no levantar desses jovens, desses profetas. O povo precisa perceber isso, o povo precisa abrir-se mais para receber o Evangelho. Então, em África, há uma receptividade do Evangelho. É um desafio, conforme eu disse, porque países que foram colonizadas pelos portugueses, as pessoas não são muito de frequentar a igreja, mas graças a Deus que o Evangelho está sendo pregado. Está quebrando isso. Estamos aqui com o pastor Fernando Chauque, africano de Moçambique, e estamos compartilhando palavras, um entendimento sobre o Evangelho e sobre aquilo que ele tem vivido na África. Você que está nos assistindo, por favor, nos marque aí, toque no sininho, se inscreva nesse canal. A sua notificação, ela é muito importante para nós. A preparação dos líderes. O senhor comentou que há um crescimento muito grande, líderes muito jovens assumindo grandes responsabilidades. Sim. Esses líderes, eles são preparados no caminho ou existe um processo de preparação de líderes? Esse é um desafio que a África tem
E graças a Deus que os jovens já perceberam da necessidade da formação, da preparação. Porque muitos são levantados por Deus e não tiveram um preparo. Alguém levantado por Deus, a primeira escola que ele encara é a rejeição. É a rejeição, é ser rejeitado por outros líderes das grandes denominações. Eu penso que isso é uma grande escola para nós. Já convivemos com a rejeição, mas há toda uma necessidade de se investir na formação do líder. O que está a acontecer, existem algumas escolas já tradicionais, escolas bíblicas, que os líderes acabam acedendo e vão lá estudar, mas também tem sido comum nos últimos dias conferências de líderes que junta líderes onde eles sentam para o ferro aguça outro ferro. Então está a haver movimentos de conferências, de seminários, onde os líderes vão lá, participam e podem de uma forma direta, interagir com os outros líderes, passar experiência com os outros líderes. Nós temos várias conferências que estão a acontecer em Moçambique, muitas conferências estão a acontecer. E essas conferências permitem com que os líderes jovens acedam ao conhecimento e não continuem servindo de uma forma empírica, mas um conhecimento adquirido. Tivemos recentemente a conferência que tinha como tema as ferramentas do ministério, que foi uma grande bênção, e quero já congratular toda a direção, que eu também faço parte deste movimento que organiza e organizou esta conferência. Essa conferência é uma bênção porque nós conseguimos transmitir e trocar experiências e partilhar conhecimento que é aplicável nos nossos ministérios no dia a dia. O nosso movimento, a Voz do Líder, também tem sido uma grande plataforma onde passamos conhecimento que é útil para o ministério. Agora, é um desafio a formação de líderes em África, é um grande desafio. Precisamos de investir mais e criar mais pontes de parcerias com outros ministérios. Eu olho o Brasil como uma fonte e como um irmão mais velho. Se for a olhar, o Brasil já está quase 200 anos independente. A igreja cresceu muito no Brasil. As escolas foram expandindo. Os pastores, os líderes eclesiásticos no Brasil tiveram a oportunidade de sentar e fazer faculdade. Mas nós não. Os nossos pais dirigiram a igreja sem ter a formação superior em teologia. Mas hoje percebemos que há portas que podem se abrir e investirmos mais na formação. Está a haver, vem aos poucos, ainda não está no nível que queremos, mas graças a Deus que no meio dessa falta, dessa escassez de recursos de liderança, nós percebemos que é necessário equipar o líder e por ser necessário, vamos fazendo o que é possível fazer. Mas é um desafio e precisamos muito contar com parceiros de outros países, sobretudo Brasil. Eu penso que o Brasil tem um papel preponderante nas missões em África, nos países da língua portuguesa, porque é o irmão mais velho, é o irmão que avançou. O que nós precisamos fazer com o Brasil é que o approach, a forma como devem ser feitas as missões em Moçambique, em particular, ainda não é como nós queremos. Nós queremos missões que são guiadas pela necessidade no terreno. Nós queremos que as missões ou as parcerias venham com o objetivo de empoderar os nativos para que estes possam liderar os destinos espirituais da sua nação. Esse é o tipo de parceria que nós queremos. Esse é o tipo de aproximação que estamos à procura aqui no Brasil, na Europa também. Levantar os líderes de lá e não mandar líderes para lá. Os líderes estão levantados, precisam ser equipados. Levantar os líderes de lá e os que estão levantados serem equipados para que possam capitalizar já no recurso humano existente e capitalizar a visão que eles têm e permitir com que eles possam fazer com eficácia o trabalho que Deus lhes chamou para fazer ali naquele país. São os nativos, os indígenas, que devem dirigir os destinos espirituais daquela nação. E para tal é preciso que o parceiro invista no líder nativo com
recursos, com conhecimento, com as faculdades todas necessárias para que ele possa servir como uma faca afiada. Que show. Me diga algo assim que eu acho que é muito interessante para esse momento, a gente mudar um pouquinho o foco. Os impactos não somente no cenário religioso, no cenário igreja, mas os impactos da pandemia em África e Moçambique, ou seja, em todo o continente, mas também no teu cenário Moçambique. Qual foram os impactos? Bom, Deus poupou-nos, porque os prognósticos e as expectativas da OMS foram frustrados em África. Nós não temos o sistema... Olha, gente, nós não lavamos as mãos como vocês lavam as mãos. Entrou em cada sanitário, já tem ali lugar para lavar as mãos. Não existe. Nós fazemos xixi na rua. Nós paramos numa árvore e já estamos a fazer xixi. Nós íamos morrer literalmente como moscas. Mas Deus poupou a África. Deus não permitiu com que Covid-19 fosse ou tivesse o impacto que se esperava em termos de mortes em África. Lamentamos de facto que há pessoas que perderam vidas, mas não foi como os relatos esperavam. Deus poupou a África no que tange a Covid-19. Que situações, questões em particular que fez com que vamos tentar entender. É o seguinte. Por que a África em si foi menos afetada do que a Europa? Nós percebemos, existem vários fatores. Sim. Fatores climáticos é um fator. Porque consta-me que Covid-19 propaga-se mais em temperaturas baixas, em ambientes mais de frio. E nós temos o sol mais do nosso lado em África. Temos o sol mais do nosso lado. Mas também existem fatores que, olhando para o lado espiritual, que isso é muito importante a gente falar, e as pessoas ignoram, mas é uma grande verdade. Deus sempre se levanta em defesa do indefeso. Nós não tínhamos acesso às vacinas, chegaram tarde, os medicamentos, o desprezo das outras comunidades dos países desenvolvidos no que tange aquilo que seriam as iniciativas dos africanos para combater a Covid-19. Mas o africano foi usando os métodos tradicionais que ele tem para combater as febres, para combater a constipação, tosses, etc., como sempre nós usamos. Métodos bem tradicionais, a gengibre, o limão e as ervas que sempre usamos para combater essas doenças. Eu penso que também fez um papel importante no combate à Covid-19. Acima de tudo, a igreja orou. A igreja foi desprezada, a igreja foi colocada fora do jogo no combate à Covid-19. Mas a igreja se posicionou, orou, pediu o favor de Deus, mostrou garra de que não se pode combater um mal como este sem que a igreja esteja envolvida. Então Deus favoreceu, ouviu as orações dos africanos, Deus levantou-se em defesa dos indefesos, Deus protegeu pessoas que não têm sistema sanitário convencional, que não lava as mãos constantemente, que faz xixi na rua, que pega a fruta e come quando apanha na rua sem ter que lavar e etc. Claro que tivemos ganhos como africanos, aprendemos que temos que lavar as mãos cada vez que vamos a fazer alguma necessidade, mas o africano ele foi protegido por Deus desta vez, porque diziam que vamos morrer feito moscas e Deus não permitiu isso aí. Nós não tivemos mortes. Alguns países da África, os mais pobres principalmente, foram os menos atingidos. Sim, os menos atingidos, sim. É que não há outra explicação, a única palavra que eu posso dizer é que Deus provou de facto que ele sempre vai se levantar
em defesa dos indefesos. Não temos sanitários convenientes, não temos água e sabão para lavar as mãos constantemente, não temos sistema que permitisse ficar em casa, porque nós vivemos a cada dia. O africano ele não pode ficar 5 dias sem sair fora de casa. Ele tem que ir ao mercado para vender, tem que vender tomate, tem que vender isto. E os nossos mercados são aqueles aglomerados. E Deus poupou o africano, e hoje podemos dizer graças a Deus, porque pela Covid acredito que já superamos e ainda vamos superar outros desafios. A pobreza na África, mesmo com todos os programas, a OMS, outros programas mundiais e as missões que estão levando para lá muitos projetos sociais. Mas hoje a África ainda, qual é a quantidade de refeições que um africano faz diariamente? Bom, eu respondendo à questão da pobreza, é o seguinte: a África não é um continente pobre. A África só tem africanos pobres. Mas o continente, no entanto, que tal, é muito rico. Nós somos... Talvez um dos mais ricos do mundo. Sim. O iPhone que usamos, a matéria-prima vem do Congo, vem da África. Os países da África são países abençoados em termos de recursos. Petróleo, diamante... Tudo que podes pensar. Vai para a Inglaterra e vê aqueles portões todos dali com ouro. Aquele ouro vem da África. Vai para a China, vem toda a madeira, vem da África. Vai para a Rússia, o camarão que eles comem vem da África. Vai querer comer um bom camarão em Lisboa, vem da África, do meu país. Não é acho, estou a dizer o que está a acontecer. Nós somos ricos de todas as formas, mas somos empobrecidos. Me parece haver uma agenda de manter os africanos pobres para poder explorar os recursos que os africanos têm para manter a hegemonia e a riqueza do Ocidente. Isso aí é uma realidade. E eu faço parte da geração que já não está para esconder nada, já podemos dizer claramente na cara de todo mundo que sabemos quem somos, sabemos o que é que temos e sabemos o que é que está a acontecer para manter o africano empobrecido. A pobreza, ela é sustentada por vários fatores. O primeiro fator é a ignorância, porque essas missões que vão para a África não está a precisar de ação social. A África está a precisar de empoderamento. Tem que haver programas transformacionais. Nós estamos a ter pessoas que chegam lá para dar de comida na boca do africano. Não é isso que o africano quer. O que nós estamos a falar aqui, por exemplo, no Brasil, é que vamos trocar conhecimento com o africano. O Moçambique, para comer queijo, é luxo. Mas nós temos vaca, temos cabritos, vai para Tete, veja as cabras que nós temos, que tem o melhor leite para o melhor queijo. Mas nós não temos o conhecimento de fazer o queijo, de fazer salame, de fazer os embutidos, usando métodos, chamam de métodos artesanais. É isso que a África está a precisar. A África precisa de como transformar a matéria-prima que ele tem para o seu benefício. Esse é o primeiro aspecto. A África precisa de capitalizar os recursos que tem e saber negociar com o Ocidente. Não há necessidade em Moçambique, por exemplo, do gás sair para a África do Sul, na Sazol, ser lá processado e depois ser enviado para eu comprar. Não há necessidade para eu esperar pela farinha de trigo que vem da Ucrânia para eu poder comer pão no meu país. Quando eu tenho terras, eu tenho rios, eu tenho praia, eu tenho mar, eu tenho água. Quem tem água é rico no mundo. Sim. Então, o que está a acontecer é que a pobreza africana é um resultado de ser empobrecido através de sistema de educação que não permite com que os nossos filhos aprendam a transformar os recursos que têm e a viver, ter uma vida melhor. É conveniente que a África continue pobre. É conveniente, ou empobrecida. Empobrecida. É conveniente para o Ocidente, é conveniente para os dirigentes corruptos, é conveniente, de facto, para Satanás também. Para Satanás
Porque não justifica. Por que eu tenho que esperar o trigo Ucrânia. da Ucrânia quando eu tenho terra? Por que eu tenho que esperar o arroz da Tailândia quando eu tenho terra? Por que eu tenho que comer um queijo plástico que vem da África do Sul quando eu tenho vaca que dá leite e quando eu tenho cabrito que dá leite? Por que eu tenho que esperar comer o bacon que vem da África do Sul quando eu tenho só na província de Gaza há distritos onde você cruza com porco na rua, de tanto porco que eu tenho? Então a matéria-prima existe. Por que eu tenho que sofrer quando eu tenho o camarão, tenho a lula, tenho todo o fruto do mar comigo? Tenho tudo isso. Então, é uma questão de começarmos a pensar que tipo de missões precisam ser feitas em Moçambique. Moçambique não está a precisar de missões para tirar fotos de crianças pobres com tripas fora, etc. Moçambique está a precisar de missionários que vão trazer conhecimento para transformar o que nós temos de matéria-prima para o nosso bem, para o nosso consumo e também partilhar com os outros povos. Estou a falar particularmente de Moçambique. Portanto, esta pobreza é possível ela ser erradicada a partir do momento em que o tipo de missões, de ações que devem ser feitas dentro do nosso país sejam de uma forma intencional para mudar a mentalidade e ajudar a pessoa a transformar o que tem para o seu benefício. Não precisamos comprar queijo, podemos fabricar o nosso próprio queijo. Não há magia, o leite é leite em todo mundo. Não precisamos comprar, de importar salame ou importar o bacon. Temos o porco e temos os animais também lá no nosso país. Só precisamos de conhecimento para transformar isso e fazer isso uma realidade. E vamos fazer. É por isso que estamos aqui, para convidar amigos que têm conhecimento. Você vem para a África com conhecimento para vir ensinar e permitir com que os nativos possam explorar a sua terra e desenvolver a sua terra. Essa é a minha visão no que tange como ultrapassar os desafios da pobreza. Qual é a realidade atual que precisa ser transformada? A realidade atual... Eu fiz uma segunda pergunta, sim, que é a quantidade de refeições. Exatamente. Porque existe uma realidade atual. Sim, exatamente. E dentro do discurso que nós ouvimos aqui, que é muito interessante e poderoso, que é qual é a realidade atual e para onde ela pode ir. Exatamente. O moçambicano não... Porque o que está a acontecer? Essa ajuda externa, ela não está a transformar. Se nós olharmos para a quantidade de recursos que foram injetados em África versus a realidade atual, me parece que esses recursos não vieram para a África. Talvez passaram de África e voltaram para as suas terras de origem. Porque é muito dinheiro que se fala ser investido em África. Estamos a falar de programas de alimentação, programas disto, programa daquilo, e há muito dinheiro investido, mas esse dinheiro não se reflete no dia a dia, no cotidiano do africano. O africano não tem as 3 refeições por dia, o moçambicano. Estou falando no geral. Existem casos específicos, é claro que há um punhado de gente que é rica e há um grupinho que se considera do nível médio de vida, mas que ainda são pobres. Não tem 3 refeições, para começar. A maioria tem uma refeição. Uma refeição por dia. Sim. Isso é o garantido. Porque ainda estamos debaixo da linha da pobreza, para a maioria. O desafio da África é combater isso, é tirar o africano, o moçambicano, debaixo da linha da pobreza, garantir que ele tenha no mínimo 3 refeições. Para isso acontecer, ele não precisa de doações de farinha que vem de qualquer sítio, porque ele tem terra. Ele precisa ser educado como transformar os recursos que tem a seu favor. Como é a produção do queijo, a produção dos alimentos, a transformação desses alimentos, dessa matéria-prima que nós temos para o nosso benefício. Se eu posso fabricar queijo com o meu próprio leite, então eu posso ter o pequeno almoço, vocês chamam de café da manhã, e o outro chama de mata-bicho, o outro chama de... Desjejum? Exatamente, quebrar o jejum, que é o breakfast. Então, tudo isso só é possível, não sei se me fiz
compreender. Sim. É preciso que haja missões transformacionais integrais, missões holísticas. Nós temos que trabalhar na educação intencional do homem. Nós não precisamos de escolas para os nossos filhos ficarem até 12ª classe a aprender história, a aprender física. Não, nós precisamos de escolas técnicas para transformar o que temos neste momento e trazer o desenvolvimento. Pessoas que eu tenho visto no Brasil que têm uma boa vida não têm nível superior. Não é nível superior que nós estamos a precisar. Não é ostentar diplomas. É transformar o que temos. São escolas técnicas. São programas que vão formar mulher, adolescente, jovem. Isso pode ser feito por igrejas, por... A igreja, desde a antiguidade, é a mãe de todo tipo de missão. Se você tira a igreja, o governo, o que faz, é o que nós já vimos. Quantas famílias uma escola secundária consegue transformar? Não consegue transformar numa família, porque a criança tem que ficar... Porque o conhecimento não transforma, né? Porque a informação sobre geografia... É mais informação. Sobre geografia. Nós queremos a igreja envolver-se nisso, porque a igreja está em todas as comunidades. A igreja lida com as pessoas no dia a dia. A igreja tem um papel... Olha, a igreja é o trunfo para a transformação e desenvolvimento de África. Mas o cenário espiritual, no decorrer do tempo, porque a África sempre foi um cenário de ocultismo, etc. Isso contribuiu para essa opressão? Não, eu penso que o cenário espiritual, e graças a Deus que já estou a crescer e estou a ter uma visão diferente, é um argumento que nós temos para não enfrentar os desafios reais. Porque se nós olharmos para Japão, por exemplo, Japão não tem cristianismo, Japão é shintoísmo, e isso é diabólico. Mas se nós olharmos para o ponto de vista de desenvolvimento, o Japão é o país mais desenvolvido que existe na face da Terra. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos nos esconder por detrás desse cenário para não apontar os erros como eles são. O ser humano, seja ele espírita ou não, se ele é ignorante, vai passar mal. Nós não estamos a passar mal apenas por causa do espiritismo. Estamos a passar mal porque nos foi vedado o conhecimento. Nós precisamos de transformar as pessoas. É verdade que o Evangelho liberta, o Evangelho dá uma visão mais ampla, o Evangelho é uma das condições sem a qual não veremos o avivamento espiritual, que vai se refletir também na mudança de vida em várias áreas na sociedade. Mas não podemos agora dizer que a África é pobre por causa do espiritismo. Não, a África é pobre por causa da corrupção, a África é pobre por causa da falta de conhecimento, a África é pobre porque nos vedaram o conhecimento que pode transformar o africano num produtor e num africano que vai capitalizar nos recursos naturais que ele tem para o seu benefício. Isso foi vedado para a África. Nós ficamos 12, até 12ª classe, a pessoa não sabe nada. A pessoa não sabe nem fazer contas, não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com nada. Então, o que eu estou a dizer, o Evangelho deve ir... A escola lá, na verdade, não ensina. Exatamente. Deve ir em paralelo com a transformação de vidas. É o que eu estou a dizer. E isso não pode condicionar que só pode ser para quem está em Cristo. É para o povo moçambicano. Se a igreja, na comunidade, na sociedade onde ela está inserida, começar a promover educação transformacional naquela comunidade, mesmo pessoas que não venham nessa igreja vão se beneficiar, vão crescer e vão erradicar certos problemas que não se erradicam em oração. A fome não sai na oração, a fome sai no trabalho. A oração, a equação da oração, ela permite com que Deus nos favoreça para podermos trabalhar e ter o sucesso no trabalho. Mas sem conhecimento do trabalho, a oração já se orou muito em África e continuamos orando.
A equação da mudança de vida na sociedade está no trabalho, está na educação, está no tipo de educação que nós precisamos de empreender nas nossas sociedades. Que legal. Mais uma vez eu quero pedir a você clicar no sininho, curtir esse podcast e também se inscrever no nosso canal. Nós somos Ministério Eleve Brasil, Esperança, Liberdade e Vida. É uma igreja aqui no Rio Grande do Sul, cidade de Gravataí. Eu sou apóstolo Gessé Santos, com todo carinho, trazendo aí para você esse tempo importante. E nós estamos aqui com o pastor Fernando Chauk, de Moçambique. Moçambique. Vamos falar um pouquinho da feitiçaria? Vamos. Não sou feiticeiro, mas pronto. Vamos falar um pouquinho dessa... Porque sempre me admira muito. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de entender a dimensão. Porque o que nós temos aqui muito distante. Vocês têm o candomblé, tem essa adoração aos ancestrais, etc. Que é proveniente de lá. Que nós trouxemos aqui. Até o samba vem de lá. O sambé vem da Angola para o Brasil. E depois foi transformado samba, que agora é cartão de visita cultural do Brasil. Rio de Janeiro. Não se fala do Brasil sem falar do samba, né? Sem falar do pagode e samba. Mas o sambé era os rituais, os ritmos dos macumbeiros africanos. Não acho que é verdade. Me diga algumas sem exaltar, mas depois eu quero fazer a pergunta, eu quero que você conclua falando sobre o poder do evangelho sobre essas áreas, mas tem coisas que, assim, para nós aqui, há uma distância muito grande. Ontem nós falávamos sobre a iniciação de alguém que é capaz de ficar dias debaixo d'água, por exemplo. É possível isso? A feitiçaria, a macumbaria, a adoração aos ancestrais é o prato forte da África. Os nossos filhos hoje em dia dizem que não vão perdoar os nossos pais porque não usaram a feitiçaria para expulsar o colonialismo e não usaram a feitiçaria para desenvolver a África. E eu dou razão. Mas é assim, uma das formas que o diabo encontrou para escravizar o africano é através do obscurantismo. A prática da adoração aos antepassados, a prática de consulta aos espíritos, a prática da feitiçaria no seu todo. Olha, é uma realidade. Há regiões em África que o feiticeiro é capaz de fazer cair chuva só na sua casa. A região de Catembe, por exemplo, é uma região famosa em feitiçaria. Circulou um vídeo aí que estava-se a fazer a estrada, aquilo foi em Moçambique, a tentativa de querer remover uma árvore e a árvore não saía. Até que se fizessem rituais para que os espíritos pudessem ceder e essa árvore ser removida para a construção de uma estrada. É uma verdade. O problema na feitiçaria, macumbaria e etc., é que ela não contribui para o desenvolvimento da África. Ela simplesmente oprime e mantém o africano escravo. E vou concordar consigo, discordar comigo, em parte, no que tange o empobrecimento do africano. Que isso também contribui, porque quem é escravo, ele não enxerga as oportunidades que tem em sua volta. E a feitiçaria faz isso. Nos anos 80, ser macumbeiro era forte. As pessoas, o grosso da nossa população cresce consultando os feiticeiros, os macumbeiros, os curandeiros. É por isso que o governo tem uma parceria muito forte com os praticantes da medicina tradicional.
Porque o povo, nas zonas onde não havia hospital, pelo menos tinha um médico tradicional que dava assistência. De que forma, se isso é bom, se isso não é bom, aos olhos do governo, pelo menos alivia o sofrimento daquela comunidade. A prática de feitiçaria, a transferência dos espíritos dos antepassados para hoje, para as pessoas de hoje, a prática da iniciação, que a pessoa vai praticar o curandeirismo, é preparado, depois sai, constrói a sua palhota. Isso é muito comum em África. E consta-me que nos últimos dias esse espírito levantou-se. Mas acima disso, o que mais me inquieta em África e Moçambique são pessoas, estou a usar entre aspas, pastores entre aspas, que não tiveram uma conversão, que não conheceram Cristo como o suficiente Salvador, e hoje ele quer fazer o trabalho do pastorado usando os métodos da feitiçaria. Aí eles vão nos grandes lagos para ter a iniciação. Aí eles vão nos feiticeiros para ter droga, para poder atrair pessoas na sua igreja, para ter como ver e considerar esse ver como se de profeta se tratasse. Isso também tem, de certa forma, manchado o evangelho e contribuído para o retrocesso do evangelho em África. Feitiçaria é uma realidade que nós não nos orgulhamos com ela, porque ela nunca contribuiu para o desenvolvimento da África. Muito pelo contrário, oprimiu as pessoas e continua oprimindo as pessoas. A prática de conquistar as coisas via magia negra, conforme se fala, isso nunca trouxe desenvolvimento e nunca foi benéfico. Então, é uma realidade que se vive, que infiltrou-se nas igrejas, em algumas igrejas emergentes. As pessoas, você vê que esta pessoa aqui não tem doutrina, não sabe nem ler a Bíblia, nunca foi salvo, mas ele está a fazer igreja, é um feiticeiro por detrás de paletó, vocês chamam de paletó, né? Por trás de gravata e paletó, que faz... é um enganador. Um grande enganador, feiticeiro, literalmente dito, em nome de um pastor ou principalmente de um profeta. Isso é uma realidade. Mas graças a Deus que o evangelho está sendo pregado e muita gente está se a render a Cristo e as forças do inferno estão sendo desfeitas e a luz de Deus está a brilhar sobre a África e muitos homens de Deus estão a levantar para salvar até próprios curandeiros, feiticeiros, estão-se a entregar a Cristo. E isso tem sido o comum que estamos a viver em África hoje em dia. Mas não quer dizer que Satanás abriu mão dessa prática, continua havendo, mas graças a Deus o evangelho está cada vez mais forte, cada vez mais a crescer, cada vez mais a libertar homens e mulheres e cada vez mais também a salvar pessoas que estavam dentro dessas práticas, não só como quem vai consultar, como praticantes, pessoas que tiveram iniciações até no fundo do mar, que foram batizadas e têm iniciações, que têm grandes palhotes que nós queimamos em África hoje em dia e as pessoas estão-se a converter para o cristianismo. Como se combate isso na África hoje? Como autoridade, poder do Espírito Santo? A única força que se impõe e combate o obscurantismo é a igreja. A igreja foi dada uma autoridade por Deus para desfazer. João disse assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Então, o que está a prevalecer é a igreja. Apesar de que nós temos pessoas... Aqui mais direcional a minha pergunta, ela é... A igreja, o foco dela é alcançar essas pessoas ou se prega de forma mais geral e elas se incluem, acabam vindo e são libertas? Essa que foi a resposta. A igreja, o foco dela é pregar o evangelho. E ela não está assim determinada, agora queremos acabar com o curandeirismo. Até porque o curandeirismo, o obscurantismo tem apoio do governo. A igreja não tem apoio do governo.
Recentemente começaram a proibir a igreja de fazer visitas nos hospitais. Mas lá tem a Metramo. A Metramo é a Associação de Médicos Tradicionais. Eles estão lá a trabalhar. Eu não estou para falar o que o governo deve fazer, deixar de fazer, mas o meu papel é falar o que a igreja deve fazer, que é continuar a pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho de Jesus Cristo que nós vamos destruir as obras de Satanás, vamos salvar as pessoas e também vamos converter até esses que são praticantes da feitiçaria. Vamos converter. E o poder para isso aí é o Evangelho, é a pregação da palavra de Deus. E quem tem essa autoridade e esse poder não é nenhuma outra força, não é uma ONG, é a Igreja de Jesus Cristo em Moçambique. Todo salvo. Jesus diz que é-me dado todo o poder, portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Se olha para a grande comissão, no contexto em que escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz que ide em todo o mundo. Todo mundo aqui não está a falar simplesmente geograficamente falando, está a falar de sistemas. Está além do cosmos, está a falar de sistemas. Sistemas todos existentes devem ouvir o Evangelho, incluindo o sistema de obscurantismo. Tem que se pregar Cristo lá. Pregar o Evangelho a toda criatura. Todos devem ouvir o Evangelho, incluindo os praticantes, incluindo aqueles que cedem a esses serviços. Todo mundo deve ouvir o Evangelho. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. E Jesus deu autoridade à igreja e disse assim: e em meu nome hão de expulsar demônios. Em meu nome os demônios são expulsos. Em nome de Jesus Cristo são expulsos. Não em nome do profeta, não em nome de pai espiritual, não em nome da fotografia de alguém, mas em nome de Jesus Cristo. O poder que a igreja tem não são homens, é o poder do alto, é o Espírito Santo que Deus deu à igreja para que em nome de Jesus Cristo possam se render esses espíritos e essas forças todas. O governo de Deus é que vai prevalecer quando o Evangelho é pregado. Vão expulsar demônios em meu nome, vão colocar as mãos sobre os enfermos e hão de curar, e isso é o que a igreja está a fazer, deve continuar a fazer, independentemente do surgimento daqueles que marcham o nome da igreja. Feiticeiros camuflados em nome de pastores, de profetas, de apóstolos, de etc., que ostentam títulos eclesiásticos, não pode parar a igreja. Porque Jesus declarou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Yes. Mesmo a ridicularização da igreja não vai parar o poder que a igreja tem. A igreja é a esperança de todas as nações. A igreja é a esperança para Moçambique. Por isso eu quero encorajar todo pregador do Evangelho: não desista. Podem te chamar de nomes, continue pregando. Podem te rejeitar, continue pregando. Podem fazer tudo com sistema, continue pregando. Porque só na pregação do Evangelho é que Moçambique será salvo, as vidas serão transformadas, as correntes do inferno serão quebradas e a força do obscurantismo e feitiçaria será desfeita, destruída, e o reino de Deus será estabelecido e a glória de Deus vai se manifestar no nosso país e a bênção de Deus vai estar no nosso país e a mudança vai acontecer no nosso país. Temos que pregar todo mundo inclui todos os sistemas. No sistema do governo temos que pregar. No sistema da religião temos que pregar. Nós temos que entrar no parlamento para pregar o Evangelho. Nós temos que entrar na presidência para pregar, no governo. Nós temos que pregar. Esses nossos governantes sem Cristo estão perdidos. Não sabem o que fazer. Mas nós é que temos a solução, porque temos o Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Está com a igreja. Então a igreja, por isso que eu defendo a igreja, o corpo de Cristo, é o trunfo para a salvação das nações que estão neste momento, que jazem no obscurantismo, na feitiçaria. É só olhar para a Nigéria. Por que a feitiçaria na Nigéria ela não está a prosperar tanto assim? Porque a igreja está lá, fortemente pregando o Evangelho. Por que a feitiçaria em várias partes do mundo não está a surtir grandes efeitos? Por causa da igreja. Portanto, o papel da igreja é pregar Cristo, este ressurreto, este que ascendeu para os céus. E é isso que eu posso falar. Eu gosto muito de saber e de falar que Moçambique está no bom caminho. Deus está a levantar jovens.
Vamos pregar. Esses jovens, não importa se você é profeta, se você é apóstolo, qual é o título? Essa é a minha câmera. Não importa se você é profeta, quer dizer, os títulos não são nada, gente. O que importa é que vocês tenham o evangelho de Jesus Cristo. É esse evangelho de Jesus Cristo que vai mudar paradigmas. Eu estou a ver Deus está a levantar jovens em Moçambique. Oh, glória a Deus. Deus está a levantar jovens. Estão sendo ridicularizados, mas são homens e mulheres de Deus. Estão sendo desprezados, mas são homens e mulheres de Deus. Não foquem no que dizem, porque não são eles que vos chamaram. Foquem no que a palavra de Deus diz, porque é Deus quem vos chamou. Não foste vós que me escolheste a mim, disse Jesus, mas eu vos escolhi para que vade e deis frutos. Deus vai honrar o sacrifício e o esforço da igreja em Moçambique. Os jovens que estão sendo desprezados, esses jovens estão sendo levantados por Deus nessa geração para fazer coisas tremendas. E eu louvo a Deus por isso, por cada igreja que está a nascer, por cada igreja numa esquina que surge, por cada jovem que levanta e diz: eu tenho chamada de Deus, olha, eu acredito em ti. Continue e avance e pregue o evangelho. É isso que Moçambique está a precisar. Enquanto pregamos o evangelho, vamos procurar parcerias para transformar a vida das pessoas em outras áreas. É isso. Na tua caminhada por mais de 30 países, Sim. Porque existem lugares que são mais fracos na intensidade de pregação do evangelho. Quais lugares nessas andanças você disse aqui precisa... É tão frágil o evangelho aqui. A Europa ela esfriou, isso não é novidade. Alguns templos na Europa que eram lugares que, segundo a história, a manifestação de Deus foi forte. A Ásia, no seu todo, se nós lemos a Bíblia, as 7 igrejas estavam na Ásia. E hoje a Ásia predomina a religião islâmica, por exemplo. A igreja perdeu o campo naquela área. Naquela região. O Brasil, lamento dizer que eu estou a perceber, espiritualmente falando, apesar do Brasil continuar a ser um parceiro relevante para o evangelho no mundo, mas estou a ver a socialização do evangelho no Brasil. O Brasil corre o risco de não pregar o evangelho e fazer religião, porque as igrejas estão a querer aceitação. Olha, essa aceitação seria... conviver com que... Porque você não vai pregar o evangelho sem combater o pecado, por exemplo. E hoje no Brasil eu não posso falar que drogas, um drogado precisa de libertação. Como é que um drogado não precisa de libertação? Vão chamar de homofobia, vão criando leis para proibir. E o pastor... O pecado começa a ter um nome e uma lei que o protege, é isso? Que o protege. E o risco que o Brasil está a correr, as igrejas estão a correr no Brasil, é que elas querem continuar a existir, mas elas não querem pagar o preço do evangelho. O preço do evangelho é este. Se você perceber, por exemplo, que homossexualismo... Estou a dar um exemplo. Eu disse sim, eu entendo um pouco das leis e português. Talvez tenha aí uma percepção diferente. É o seguinte. Se perceber que homossexualismo é algo espiritual, quem tem autoridade para libertar as pessoas é a igreja. E ela terá que pregar isso. Ela terá que mostrar biblicamente que isso aqui é ação diabólica. Só que ao levantar para mostrar uma ação diabólica que foi acomodada na sociedade e legislou-se para a proteção dessa ação diabólica, normalizou-se o pecado, transformando ela numa coisa comum, por exemplo, o casamento do homem com homem, de mulher com mulher. Se isso foi transformado em algo, sim. A normatização disso. Mas estão a perceber meu português? Sim. Eu disse sim. Não estou a ser homofóbico. Estou simplesmente a deixar claro que a igreja brasileira corre risco de entrar na mornidão quando ela se conformar com o modus operandi do mundo por medo de não
por medo de ser processado, por medo de... Deixa-me só ler a Bíblia, só para poder deixar mais claro o meu pensamento. Então, a igreja brasileira está a correr o risco, hoje em dia, de negociar com o mundo para ela continuar a sobreviver. Acomodar as coisas que o mundo diz ser, que não são, para ela continuar a sobreviver. Não, esse é o risco. Isso vai trazer um esfriamento muito grande na igreja do Brasil. Se isso acontecer. Então, vejo no Brasil isso. Vejo também a igreja no Brasil muito politizada. E ela perde a autoridade espiritual sem saber. Se a igreja está politizada, ela perde a autoridade. Eu lamento dizer que Jesus não precisou de destronar Herodes para ele ser relevante. A igreja não precisa de destronar nem o Lula, nem o Bolsonaro. A igreja não precisa lutar para isso. Porque a igreja, quando ela ora, tem autoridade maior do que tendo quem acha que deve estar no poder. Não é quem está no poder que influencia a igreja, porque na igreja já há alguém que está no poder. Jesus Cristo está no poder. Jesus Cristo está no poder na igreja. Não sei se me fiz entender. Claramente. Se Lula está no poder, se Bolsonaro está no poder, se sei lá quem está no poder, não destrona Jesus Cristo no poder. Jesus Cristo está no poder. Ele foi dado um nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus Cristo está acima do nome de Bolsonaro, está acima do nome de Lula, está acima do nome de todo o nome que vocês conhecem aqui que é influente, de Alexandre de Moraes e seja lá quem for. Jesus Cristo deve ser o centro das atenções da igreja. E a igreja precisa pregar Jesus. Qual é o governo que o mundo precisa? É o reino de Deus. Não é esquerda nem direita, mas é o reino de Deus. É o alto, não é nem esquerda. Nem esquerda nem direita, é do alto. É o reino de Deus. Então, o que eu tenho percebido é que a igreja está a perder a sua força espiritual quando, na tentativa de ser relevante na terra, acaba se conformando com o modus operandi da terra. Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo de Deus, o agradável. Considera agradável, não é? Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento do mundo. O comportamento e os costumes deste mundo. Quais são os costumes deste mundo? É a normalização daquilo que ofende Deus. Se ofende Deus, então a igreja tem que se distanciar. Porque se ela imitar e querer normalizar, não se conformar, então a igreja vai perder a sua relevância e o seu poder. E ela vai se tornar cada vez mais uma instituição aceitável sem força. Porque se você não pode combater o pecado, você não vai libertar o pecador. Não se trata de combater, se trata, na verdade, de não aceitar o que ofende Deus. A termologia é que está em causa na igreja. Porque agora a igreja ela procura uma forma de explicar coisas de querer dar um jeito na palavra. Então é isso que vai enfraquecendo a igreja. A igreja tem que claramente combater o diabo. Resistir o diabo. Não é o que a Bíblia diz? O que é resistir? É negar a ele. É dizer que isto está errado. Olha, está errado. E biblicamente está errado. Então, o que é que está certo? É o que Cristo está a mostrar. Claro que ele precisa de fazer isso com amor. Só que o mundo, porque quer se proteger, pensa que quando é confrontado o mal para ser destruído na sociedade ou nas nossas vidas, o mundo vem com o argumento de que isso é homofóbico.
Então o Brasil tem que se preparar muito, porque vai fechar muitas igrejas, e isso não é problema, não deveria ser problema, porque a igreja não vai fechar, podem fechar os templos, mas a igreja não vai fechar. Mas a igreja brasileira ela tem que se preparar. Eu estou a ver isso por onde eu passo. Eu já preguei agora, desde que estou aqui, 21 dias menos 3. São 19 dias. 19. Todos os dias a pregar. Todos os dias, literalmente. Em um púlpito a pregar. E em alguns lugares, meus amigos que vos amo, deixaram claro que não posso pregar e falar que é mal uma e outra coisa. Mas eu não estava para falar que é mal uma e outra coisa. Queria falar o Evangelho de Jesus Cristo e já me alertaram que não pode, porque senão depois vamos ter percussões. Então eu entendo isso. Só que isso é um mal que vai esfriar a igreja. Acho que a questão está muito em voga nesse tempo acerca de igrejas que têm um poder aquisitivo maior, hoje estão investindo muito mais na beleza do seu templo, na infraestrutura, na qualidade dos seus equipamentos e menos no poder de Deus. Sim. Então, Deus não nos chamou para construir templos, na verdade. Deus nos chamou para construir pessoas. Uau! A igreja tem que edificar pessoas. Não faz sentido vocês terem templos de vidros bonitos e não há nenhum demônio que é expulso lá. Não faz sentido. Onde o pecado reina, o diabo está ali dentro. Os que demônios estão ali livremente. É um clube bonito. A igreja ela não pode ter rabo preso. Vocês usam esse termo. Com o mundo, não pode. Porque a partir do momento que a igreja tem rabo preso, ela vai querer, de facto, fazer o jogo de cintura, porque tem tudo a perder. A igreja verdadeira de Cristo não tem nada a perder. Porque ela até nem é daqui. Ela só está aqui. Isso é profundo que estamos a falar aqui. É uma conversa muito profunda que pode fechar as portas para a gente não pregar em muitas igrejas. Mas a verdade é que se as portas podem ser fechadas num tempo dos homens, porque nós falamos a verdade, então esse templo não tem nada a ver com Deus. Se não há mais arrependimento, se isso já não nos dá falta, então nós estamos mais perdidos do que aqueles que estão no mundo. Ainda há esperança para aqueles do que para nós. Se já não há quebrantamento, se um líder tem coragem de ficar 365 dias, 51 semanas, 51 domingos, 51 dias de pregação na igreja, 5 vezes 3, seria não sei quantos dias, 51 semanas, estando na igreja 3 vezes por semana, não expulsa nenhum demônio, não transforma nenhuma vida, está sempre só para consolar os divórcios. A igreja não foi chamada para consolar os divórcios. A igreja foi chamada para destruir, não haver divórcio. Está sempre a consolar, a consolar. Não, é normal hoje em dia, é normal que o teu filho seja drogado. Tem uma casa de reabilitação ali. A igreja nem devia construir casa de reabilitação. A igreja verdadeira já é casa de reabilitação. Ela devia reabilitar as pessoas com o evangelho. Há poder no evangelho. E é isto que muita gente agora já não está a perceber. Nós estamos usando os métodos paliativos, sim, ao invés de usar o evangelho. Temos que usar o evangelho. A gente está procurando os métodos na psicologia, os métodos na psiquiatria, os métodos... e eles foram criados para isso, sabe qual é o poder que quebra, que destrói as forças do maligno? Não é a psicologia. Desculpa, psicólogos. Talvez são um deles. O que quebra as forças das trevas nas famílias, nos nossos filhos, é o Evangelho de Jesus Cristo. E eu vos falo, meus amados, o Evangelho é poderoso. Tragam as pessoas que estão nas casas de reabilitação e lhes permitam ouvir o Evangelho, senão vão mudar.
Uau. Traga famílias que estão para se dissolver. Eles tragam para ouvir o evangelho, se não vai mudar. Traga esses endemoniados. Pergunta o gadareno, vai te falar como é que foi com Jesus. Quando o evangelho chega, as forças das trevas, elas perdem sua força. O evangelho é poder para transformar vidas. Eu não sei se a igreja tem a noção do poder que carrega. Porque agora ela tem muito a perder. A igreja não pode ter algo a perder. Por isso não pode negociar com... Não negocia. Se o governo vem com uma lei e diz que não se pode pregar porque é homofóbico, a igreja tem que levantar. A igreja tem poder para colocar um presidente e tirar. Não pelo voto, mas pelo joelho dobrado. A igreja sabe quem que coloca um presidente, quem que tira o presidente. Sabe quem é? A igreja sabe que quem coloca um presidente no poder não é o voto popular, é Deus. Se Deus quiser, alguém fica presidente. Amanhã. Se Deus quiser, destitui. Ele é que destitui os reis, ele é que coloca os reis, diz a Bíblia. Ele é que faz alguém ser rico, ele é que faz alguém ser pobre. Ou perderam a noção da existência de Deus e do seu poder e da sua soberania. A igreja é a força que conecta-se com Deus e as coisas acontecem aqui na terra. Portanto, a igreja tem um poder extraordinário. Não é ela que deve ir pedir favores a nenhum governo do mundo, mas eu estou a falar sério. Nem no meu país. Eu não preciso de me preocupar porque eu tenho que falar com o presidente, porque eu tenho que falar com o presidente da república. Não. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho. Tem que ser ele a me procurar. A igreja tem que tomar essa posição. Não estou a dizer que deve desprezar os reis. Ele honra os reis. Mas ele tem a sua postura, a sua posição. E a igreja brasileira, consta-me, no pouco que eu vi nesses dias, que ela está a ficar fragilizada porque ela abriu mão da sua autoridade, entregou a autoridade aos homens. A autoridade espiritual não se negocia. Quem expulsa demônio é a igreja. Quem liberta o oprimido é a igreja. Quem constrói famílias sólidas é a igreja. Somos nós. Somos nós. E nós começamos a pensar que vamos perder porque esta pessoa com muito dinheiro agora quer deixar esta mulher para casar com a mais nova ou quem, essas coisas todas. E nós não podemos usar a Bíblia para trazer uma repreensão espiritual, porque se nós fizermos isso, vamos ser chamados homofóbicos e aquele dizimista forte vai sair da igreja. Que sai e vai embora. A fonte do sustento de uma igreja de Cristo nunca foi dízimo das pessoas. Foi o próprio Deus. Deus é quem tem as fontes inesgotáveis de recursos para suprir as nossas necessidades. Nós estamos perante uma época em Moçambique que as pessoas não dizimam. As pessoas não dão ofertas nas igrejas. As igrejas vivem de promessas de gente que ostenta ter e oferta de pobres. Mas a igreja, quem sustenta é o mistério, é Deus quem sustenta a igreja. Então, eu estou a ver a igreja ficar fragilizada porque ela quer estar bem na mesa do mundo. A igreja de pessoas como Daniel que diz, eu não vou comer essa comida aí do rei, vou comer minhas verduras aqui, mas eu vou me fortalecer espiritualmente para eu manter a minha autoridade. Eu vou dizer ao rei que está gerado aqui, isto aqui não se faz isto. Isso, essa igreja já não está a existir nos últimos dias. Então, o Brasil está sendo muito afetado com isso. E Brasil tem uma oportunidade. Corremos o risco de ser uma igreja como muitas na Europa? Sim. Primeiro vocês vão, vejam o que vai acontecer. Primeiro vocês vão ser comunidades, igrejas, né? Comunidades de inclusão, etc. E mais tarde o diabo vai tomar posse. Mais tarde é o próprio pastor que é um agente do diabo ali. E mais tarde já não há mais nada. Mas há esperança. Porque vocês ainda existem. Amém. E a igreja no Brasil ainda é forte. É remanescente. Tem pessoas querendo viver a verdade. Tem jovens aqui que ainda não experimentaram pecado. Que não vão ser homossexuais. Estou a falar sério.
Não estou a ser homofóbico, entenda o meu linguajar. Tem jovens que não vão se entregar na droga. E há alguns que estão na droga que agora estão a dizer: Jesus, me tira disto. Que são as setas que Deus vai usar nestes últimos tempos. A igreja nunca perde. A igreja sempre vai vencer as batalhas. Há esperança. Só precisamos de aguentar mais um pouco e não abrir mão. Fomos abrindo mão ali e acolá. Não abrir mão, eu acho que é a palavra ideal aí, né? Sim. Líderes que conseguem resistir. Resistem. Até o fim. Resistência. Guarda o que tens para que não perca a sua coroa. Porque há uma luta desleal com igrejas que às vezes são o clube, mas você não quer ser o clube. Você não quer ser o ambiente onde simplesmente, ai, que lugar legal, que som top, que coisa... E nenhum pecado quanto a isso, se Deus der um som para que o evangelho seja pregado, glória a Deus. Mas eu não quero ser conivente. É que isso não é o céu, percebe? A infraestrutura não é o céu. É um meio que nós temos para levar pessoas para o céu. A infraestrutura não é o céu para nós nos agarrarmos ali, como quem diz, não queremos que isto feche. Porque há muita infraestrutura aberta, concedido pelo governo, que fala a língua do governo, mas com os céus fechados. Nós temos que garantir que os céus estejam abertos para nós, mesmo que as portas do governo estejam fechadas. Os apóstolos pregaram, o apóstolo Pedro dizia assim: julguem vocês o que é mais correto entre obedecer a Deus e vocês, os homens. Nós vamos obedecer a Deus. É isso que nós estamos a precisar na igreja dos últimos dias. O que a gente diria para as pessoas que, na verdade, estão procurando só um clube de aceitação? Elas só querem ser aceitas, e aí elas vão para um clube onde elas são bem recebidas, mas não tem poder, não tem Se a igreja pregar o evangelho, essas pessoas precisam do evangelho. Porque o que acontece? A pessoa acha que quer isto, mas se ouvir o evangelho, ela vai dizer o contrário. Porque não é o que tu achas, é o que Deus quer da sua vida. Ouça o evangelho. É verdade que nos últimos dias esses clubes vão crescendo cada vez mais e a igreja verdadeira vai ser cada vez mais, aos olhos dos homens, meio que deixada a minguar, porque ela não está a comungar com os mesmos ideais do mundo. Mas o que eu posso dizer é que no fim a igreja vai prevalecer. Porque Deus é uma realidade, a sua palavra é uma realidade, o céu é uma realidade. Então, se todos esses princípios que nos foram ensinados aqui são uma realidade, fique com a verdade. Deixa Deus transformar a sua vida. Peça a Deus para te direcionar. E viva a vida que Deus quer para a sua vida. E verás a glória de Deus. Então, isso é o que eu posso dizer. Você não vai à procura de infraestrutura, você vai para ser edificado. Uma palavra aos líderes do Brasil. O que você diria aos líderes do Brasil hoje acerca... Infelizmente, uma palavra apostólica. Se pudesse me ouvir, os meus líderes no Brasil, vocês têm um potencial muito grande para influenciar o mundo. O Brasil é o celeiro das missões neste momento. Esqueça as estatísticas. Já estive em alguns lugares. A esperança continua aqui. O Brasil tem tudo para influenciar o evangelho no mundo. E se ela sair da caixa, deixar de ser egoísta e investir realmente na missão bíblica, eu tenho a certeza absoluta que ela vai cumprir com o mandato de Deus para os últimos dias. E isso é que eu posso dizer aos líderes. Vocês têm um grande potencial. O mundo olha para vocês. Os palotes todos olham para o Brasil e olham. Vocês são a grande influência do evangelho no mundo. Então, façam uso disso que vocês têm, capitalizem isso e
apoiem as missões, apoiem os outros colegas líderes nos outros países, para que eles também possam chegar no nível que vocês chegaram e possam levar as suas nações para Cristo. Vocês têm um grande potencial e, infelizmente, parece que vocês não estão a ver o que vocês representam na arena espiritual, na arena do Evangelho, no mundo, não só aqui no Brasil, no mundo. Brasil é uma esperança para nós. E contamos convosco, contamos com o vosso apoio, com as vossas orações. Queremos formação de líderes, contamos com vocês. Queremos parcerias que vão edificar a África e contamos com a vossa ajuda. Amém. A gente ficaria aqui mais 2 horas falando, né? Talvez todo dia. Mas... Talvez todo dia. Espero ter falado coisas que não comprometem a rádio. Vamos... virão outras oportunidades. Somos gratos aí pela tua vida. Logo mais à noite nós estamos aqui na igreja aqui para uma segunda noite poderosa. E Deus lhe abençoe a África, né? Que Deus abençoe o Brasil. E nós estamos felizes por poder compartilhar esse tempo aqui tão precioso contigo. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Zé, falar algo para nós concluirmos, fique à vontade. Gratidão, e estamos na Escola do Sobrenatural. Vamos ter um culto tremendo hoje à noite. Você que está por aqui nas redondezas da cidade de Gravataí, venha nos visitar hoje às 19? 20 horas, às 20 horas, 8 horas da noite. Vai ser tremendo e hoje você vai perceber que poder a igreja carrega. Eu te espero lá, até às 20, na Igreja Eleve, com o pastor Jesse Santos. E quero agradecer a vossa paciência. Um abraço a você, meu carinho, e que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.